Olha, preciso te contar uma coisa que vai chocar muita gente por aí, principalmente aquelas almas românticas que ainda acreditam que a vida só faz sentido se tivermos alguém dormindo do nosso lado toda a noite. Fique comigo até o final deste vídeo porque vou revelar um segredo clínico que derruba completamente aquele mito de que quem está sozinho é porque tem problema. Spoiler: às vezes quem tem problema é justamente quem não consegue ficar sozinho. E se você já passou dos 60, 70 anos, minha querida, essa conversa é especialmente para você. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes, me responde uma coisa aí nos comentários. Você já se pegou pensando que precisa de alguém para ser feliz? Que sua vida só vai começar de verdade quando encontrar a pessoa certa? Escreve aí embaixo, sem vergonha nenhuma, porque garanto que você não está sozinha nesse pensamento. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que vou compartilhar aqui vem de mais de 30 anos atendendo gente no consultório, gente real, com histórias reais, e não aqueles contos de fada que a Disney vende por aí. Sabe o que me motivou a gravar este vídeo? Uma paciente que chegou no meu consultório semana passada. Chamaremos ela de Margarida, 68 anos, aposentada, 2 filhas adultas, netos lindos. Margarida entrou na sala e a primeira coisa que disse foi: Doutora, acho que sou uma fracassada porque estou sozinha. Sozinha! Uma mulher que construiu uma carreira brilhante, que criou 2 filhas maravilhosas, que viajou pelo mundo, que tem amigas que a adoram. Mas na cabeça dela, tudo isso não valia nada, porque não tinha um homem ao lado. Respirei fundo e perguntei: Margarida, me diz uma coisa, você está sozinha ou está só? Ela me olhou confusa. Não é a mesma coisa, doutora? Não, minha querida, não é. Nem de longe a mesma coisa. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque tem uma diferença gigantesca entre estar só por escolha, por consciência, por amor próprio, e estar sozinho por medo, por carência, por achar que não é nada sem alguém. Vamos direto ao ponto então. Vou te dar 10 razões científicas, práticas, reais, de por que não ter um parceiro depois dos 60, 70 anos pode ser a melhor decisão da sua vida. E não estou falando de virar uma eremita que odeia gente. Estou falando de você entender que sua completude não depende de outra pessoa, que seu valor não está atrelado a ter alguém te validando. E que, pasme, você pode ser infinitamente mais feliz vivendo do seu jeito do que se adaptando aos caprichos de alguém nessa altura do campeonato. Primeira razão: você finalmente tem tempo de se conhecer de verdade. Primeira coisa que preciso que você entenda: nosso cérebro foi programado pela evolução para buscar conexão. Somos animais sociais, isso é fato. Mas conexão não significa necessariamente relacionamento amoroso. Nosso hipotálamo, aquela região do cérebro que regula hormônios e emoções, não diferencia se o afeto vem de um parceiro romântico, de uma amiga querida, de um filho, de um neto. O que ele quer é ocitocina, é dopamina, é serotonina. E adivinha, você consegue tudo isso sem precisar dividir a cama com ninguém. Atendi uma senhora outro dia, vou chamar ela de Rosa, 72 anos. Rosa tinha acabado de sair de um casamento de 40 anos. 40 anos, você me ouve? Com o mesmo homem. E ela veio ao consultório em pânico. Doutora, não sei quem sou sem ele. Tenho medo de morrer sozinha. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, Rosa descobriu que adorava pintar. Matriculou-se em aulas de aquarela, fez amigas no curso, começou a viajar para pintar paisagens diferentes. Quando voltou ao consultório, os olhos dela brilhavam de um jeito que nunca tinha visto. Doutora, descobri que eu não estava com medo de ficar sozinha. Estava com medo de me conhecer. Pois é, aqui está a primeira razão para não ter parceiro depois dos 60 ou 70. Você finalmente tem tempo de se conhecer de verdade. A vida inteira você passou cuidando dos outros. Filhos, marido, pais, trabalho, casa. Sua identidade foi construída em cima do que você fazia pelos outros. E agora você tem uma oportunidade de ouro de descobrir quem diabos você é quando ninguém está pedindo nada.
Que tipo de música você realmente gosta? Que lugares você quer conhecer? Que hobbies despertam sua curiosidade? Que conversas te fazem sentir viva? E não me venha com aquela história de que já sou velha demais para me descobrir. Isso é papo de quem tem medo da liberdade. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais, continua funcionando até o último dia da sua vida. Cada coisa nova que você aprende, cada experiência diferente que você tem, cria novos circuitos no seu cérebro. Seu cérebro de 70 anos é perfeitamente capaz de aprender violino, de entender física quântica, de se apaixonar por filosofia grega. O que não dá é para continuar repetindo os mesmos padrões de sempre e esperar resultados diferentes. Me diz aí nos comentários, o que você sempre quis fazer, mas nunca fez porque estava ocupada cuidando de todo mundo? Escreve aqui, compartilha comigo e com as outras mulheres que estão assistindo, porque garanto que tem pelo menos uma dúzia de mulheres pensando a mesma coisa que você. Segunda razão, você já passou da fase de aguentar drama. Segunda razão, e essa aqui é polêmica, você já passou da fase de aguentar drama. Ponto final. Depois dos 60, 70 anos, seu tempo é precioso demais para desperdiçar com gente que drena sua energia. E relacionamentos, sejamos honestas, dão trabalho. Todo relacionamento exige concessões, exige diálogo, exige paciência. Não estou dizendo que isso é ruim quando a relação vale a pena, mas me responde com sinceridade. Quantos relacionamentos realmente valem toda essa energia nessa fase da vida? Tive uma paciente, vamos chamar ela de Violeta, 66 anos, que conheceu um homem num site de encontros. Violeta estava entusiasmada. Ele parecia educado, gentil, interessante. Começaram a sair. Terceiro encontro. Ele já estava reclamando da ex-mulher, dos filhos que não davam atenção, do chefe que não valorizava, dos vizinhos barulhentos. Violeta veio ao consultório e disse: "Doutora, percebi que virei a terapeuta dele sem receber por isso." Exatamente. Muita gente procura parceiro quando na verdade precisa de terapia. Aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir. Depois de uma certa idade, muitos homens buscam enfermeira ou secretária, não parceira. Querem alguém para cuidar da saúde deles, fazer comida, organizar a vida, acompanhar em consultas médicas. E muitas mulheres condicionadas pela sociedade a serem cuidadoras aceitam esse papel sem questionar, até acordarem um dia exaustas, percebendo que trocaram sua liberdade recém-conquistada por mais uma lista de tarefas. Não estou generalizando. Existem homens maravilhosos por aí, claro que existem. Mas, estatisticamente falando, a realidade é que mulheres dessa faixa etária costumam ser mais autossuficientes, mais independentes, mais resolvidas emocionalmente que homens da mesma idade. Isso não é achismo meu. Observo isso em minha clínica há décadas. Mulheres desenvolvem melhor suas redes de apoio social ao longo da vida. Elas cultivam amizades profundas, mantêm laços familiares, participam de grupos e comunidades. Homens, especialmente dessa geração, muitas vezes colocaram todos os ovos na cesta do casamento. Quando ficam viúvos ou divorciados, percebem que não têm com quem conversar, não têm hobbies, não têm vida social e aí saem desesperados procurando outra mulher que preencha esse vazio. Você quer ser o band-aid emocional de alguém? Porque eu certamente não recomendo. Comentários abertos aqui embaixo. Me conta se já viveu algo parecido. Conheceu alguém que parecia interessante, mas logo descobriu que a pessoa só queria uma cuidadora de graça? Terceira razão. Sexo nem sempre compensa o pacote completo. Terceira razão, e essa dói, mas precisa ser dita. Sexo nem sempre compensa o pacote completo. Sim, eu sei, a libido existe, o desejo existe, e isso é absolutamente saudável e normal em qualquer idade. Mas vamos olhar o custo-benefício com honestidade. Para ter acesso regular a sexo através de um relacionamento fixo, você vai precisar dividir espaço, negociar horários, lidar com as manias da pessoa, aguentar ronco, discutir sobre temperatura do ar-condicionado, concordar sobre o que assistir na TV, decidir onde passar as férias, suportar a família dela, gerenciar expectativas emocionais,
Tudo isso por sexo que, convenhamos, depois dos 60, 70, pode nem ser tão frequente assim. Tive uma paciente, chamaremos de Jasmine, 69 anos, casada há 2 anos com o segundo marido. Veio ao consultório frustrada. Doutora, a gente mal transa, mas mesmo assim ele quer controlar aonde vou, com quem falo, que roupa uso. Não aguento mais. Perguntei, Jasmine, o que te mantém nesse casamento? Ela ficou em silêncio. Depois disse, medo de ficar sozinha. Olha que interessante, ela já estava sozinha, emocionalmente sozinha, dentro de um casamento que não a nutria. Mas tinha tanto medo do rótulo de mulher sozinha que preferia viver essa solidão disfarçada. Aqui está a realidade crua. Você pode ter uma vida sexual satisfatória sem precisar de um relacionamento sério. A sexualidade não acaba aos 60, 70 anos. Muito pelo contrário. Muitas mulheres dessa idade relatam as melhores experiências sexuais da vida justamente porque se livraram das inseguranças, dos medos, dos tabus, conhecem seu corpo, sabem o que gostam, não têm mais paciência para fingir orgasmo. Existem encontros casuais, existe sexo sem compromisso, existe até masturbação consciente e prazerosa. Sim, eu falei a palavra masturbação, sem vergonha, sem culpa. Seu corpo é seu, sua sexualidade é sua, e você não precisa da permissão de ninguém para se dar prazer. Obviamente, se você encontrar alguém que vale a pena, que te agregue de verdade, que te faça rir mais do que chorar, que te dê espaço e ao mesmo tempo presença, aí sim o sexo é um bônus maravilhoso. Mas minha questão é, esse alguém existe? E se não existir, sua vida perde o sentido? A resposta precisa ser não. Sua vida não pode depender de variáveis externas que você não controla. Quarta razão. Você finalmente pode construir um apego seguro consigo mesma. Quarta razão, e aqui entra um conceito importante da psicologia. Você finalmente pode construir um apego seguro consigo mesma. Sabe toda aquela teoria do apego que fala sobre apego seguro, ansioso, evitativo? Pois bem, a melhor forma de apego que você pode desenvolver nessa fase da vida é o apego seguro com você mesma. Significa que você é sua própria base segura. Não precisa de ninguém para te validar, para te dizer que você está bem, para te fazer sentir que vale alguma coisa. Deixa eu te explicar de forma mais clara. Quando criança, dependíamos dos nossos cuidadores para tudo. Se eles eram presentes, afetuosos, consistentes, desenvolvíamos apego seguro. Se eram ausentes, imprevisíveis, críticos, desenvolvíamos apego ansioso ou evitativo. Esses padrões nos acompanham pela vida adulta e influenciam todos os nossos relacionamentos. Aquela mulher que não consegue ficar uma semana sem parceiro, que pula de relacionamento em relacionamento, que se anula completamente pelo outro, provavelmente tem apego ansioso. Aquela que não deixa ninguém se aproximar de verdade, que mantém todo mundo à distância, que tem pavor de vulnerabilidade, provavelmente tem apego evitativo. Mas aqui está a boa notícia. Apego não é destino. Você pode, através de autoconhecimento e terapia, desenvolver apego seguro mesmo que não tenha tido na infância. E a melhor maneira de fazer isso é aprendendo a ser sua própria mãe interna. Aquela voz que te acalma quando você está ansiosa, que te encoraja quando você está com medo, que te diz que você é suficiente exatamente como é, que te perdoa quando você erra, que celebra suas vitórias, por menores que sejam. Atendi uma senhora, vou chamar ela de Hortência, 74 anos. Hortência passou a vida inteira buscando a aprovação do pai, dos professores, do marido, dos filhos, dos colegas de trabalho. Nunca era suficiente. Sempre tinha algo que ela poderia fazer melhor. Aos 70 anos, depois de ficar viúva, começou terapia comigo. Levou uns bons meses, mas ela conseguiu. Conseguiu entender que aquela voz crítica interna era apenas uma repetição do que tinha ouvido a vida toda e que ela podia escolher uma voz diferente. Hoje, Hortência mora sozinha, tem uma rotina que ama e, pela primeira vez na vida, está em paz consigo mesma. Ela não precisa de parceiro porque ela é a parceira dela. Me conta nos comentários. Você consegue ser gentil consigo mesma ou ainda ouve aquela voz crítica que diz que você não é boa o suficiente? Compartilhe aqui.
porque essa é uma das coisas mais importantes que podemos trabalhar em nós mesmas. Quinta razão: sua casa, suas regras. Quinta razão: super prática. Sua casa, suas regras. Não é pouca coisa. Depois de décadas dividindo espaço, negociando decoração, abrindo mão das suas preferências, você finalmente tem um espaço que é 100% seu. Quer deixar a louça na pia? Deixa. Quer assistir novela até tarde? Assiste. Quer pintar a sala de roxo? Pinta. Quer encher a casa de plantas? Enche. Ninguém vai reclamar, ninguém vai torcer o nariz, ninguém vai dizer que você é exagerada, bagunceira, estranha. Pode parecer fútil, mas não é. Nosso ambiente físico afeta diretamente nosso bem-estar mental. Quando você vive num espaço que reflete quem você é, que te traz conforto, que te faz sorrir quando você abre a porta, isso impacta sua saúde mental de forma significativa. Em minha experiência clínica, vi repetidamente como nossa casa influencia nosso humor, nossa produtividade, até nossa autoestima. Conheci uma paciente, vamos chamar ela de Iris, 67 anos, recém-separada. Iris me disse que a primeira coisa que fez quando o ex-marido saiu de casa foi tirar aquela televisão gigante da sala. Por 30 anos, ela tinha implorado para ter uma sala aconchegante, com um sofá confortável, sem aquela TV enorme no centro. Ele nunca aceitou. Quando ficou sozinha, Iris vendeu a TV, comprou um sofá dos sonhos dela, encheu a sala de almofadas coloridas e plantas. Doutora, pela primeira vez eu entro na minha sala e quero ficar lá. Não é mais a sala dele com minhas coisas espalhadas. É minha sala. Parece besteira, não é? É libertação. É autonomia. É a sensação de que sua vida te pertence. E isso não tem preço. Sexta razão: relacionamentos. Depois dos 60, 70, geralmente vem com bagagem pesada demais. Sexta razão. E aqui vou falar uma coisa que muita gente não quer aceitar. Relacionamentos depois dos 60, 70 geralmente vêm com bagagem pesada demais. Não estou falando de experiência de vida, que é maravilhosa. Estou falando de mágoas não resolvidas, traumas não tratados, padrões destrutivos cristalizados por décadas. Homens e mulheres dessa idade que estão disponíveis geralmente ficaram viúvos, se divorciaram ou nunca conseguiram manter relacionamentos duradouros. Cada uma dessas situações carrega suas complexidades. Viúvos muitas vezes idealizam a pessoa que se foi. Você vai competir com uma santa ou um santo, alguém que a memória foi embelezando ao longo do tempo. Toda vez que você fizer algo diferente, vai ouvir: minha falecida esposa fazia assim. Meu falecido marido nunca fez isso. Vai ter que lidar com filhos adultos protegendo a memória do pai ou da mãe. Vai precisar respeitar rituais e datas que não fazem parte da sua história. Divorciados trazem a amargura do casamento que não deu certo. Muitos não fizeram o luto adequado da relação. Ainda falam mal de eles compulsivamente. Ainda tem questões financeiras mal resolvidas. Filhos que tomam partido, famílias divididas. E pior, muitas vezes não aprenderam nada com o fracasso do casamento anterior. Vão repetir exatamente os mesmos erros porque não tiveram coragem de olhar para dentro e entender sua parte na história. Aqueles que nunca casaram ou nunca tiveram relações longas, cuidado dobrado. Claro que existem exceções. Pessoas que simplesmente priorizaram carreira, cuidaram de pais idosos, tiveram outras prioridades. Mas sejamos honestas, depois dos 60, 70, se alguém nunca conseguiu manter uma relação, provavelmente tem questões sérias de intimidade, de compromisso, de flexibilidade. Não dá para mudar padrões de 70 anos em 6 meses de namoro. Tive uma paciente, vamos chamá-la de Dália, 65 anos, que se envolveu com um homem de 68 que nunca tinha casado. No começo, ele parecia perfeito, educado, viajado, culto. 3 meses depois, Dália descobriu por que ele nunca casou. O homem tinha rotinas absolutamente inflexíveis. Acordava às 6 horas, tomava café exatamente às 6h30, lia jornal até 7h15, saía para caminhar às 7h30. Qualquer alteração nessa rotina o deixava irritado, desconfortável. Ele não conseguia se adaptar a outra pessoa porque passou 68 anos fazendo exatamente o que queria, quando queria, como queria. Dália tentou. Por 6 meses,
tentou encaixar a vida dela na rotina dele. Resultado: ansiedade, insônia, sensação de aprisionamento. Terminou o relacionamento e me disse: Doutora, eu não quero mais construir minha vida em volta de ninguém. Já fiz isso por 35 anos de casamento. Agora é minha vez. Sétima razão: mulheres vivem mais. Sétima razão, e essa é estatística pura: mulheres vivem mais. Simples assim. A expectativa de vida de mulheres no Brasil é de aproximadamente 79 anos, enquanto a dos homens é 72 anos. 7 anos de diferença. E isso significa que mesmo que você encontre um parceiro maravilhoso agora, estatisticamente você tem grande chance de ficar viúva novamente, passar pelo luto, reconstruir a vida sozinha. Então me diz, minha querida, não faz mais sentido aprender agora a viver bem sozinha, a construir uma vida rica e plena que não dependa de ter alguém ao lado? Porque se você basear toda a sua felicidade em ter um parceiro, o que acontece quando ele inevitavelmente se vai antes de você? Você desmorona, perde o sentido da vida, fica vagando sem rumo. Atendi dezenas de viúvas ao longo da minha carreira. Aquelas que tinham vida própria, interesses próprios, amigas, atividades sofreram, claro. O luto é real e doloroso, mas conseguiram reconstruir, continuaram vivendo. Aquelas que tinham o marido como centro absoluto da existência, essas entraram em depressão profunda, isolaram-se, pararam de cuidar de si. Algumas nunca mais se recuperaram completamente. Oitava razão: relacionamentos custam dinheiro. Oitava razão, e aqui entra a economia. Relacionamentos custam dinheiro. Dinheiro que talvez você precise para outras coisas nessa fase da vida. Sair para jantar, viajar junto, presentes, dividir contas ou pior, bancar a pessoa, gastos médicos potenciais do parceiro, herança e questões patrimoniais complicadíssimas, especialmente para mulheres, que estatisticamente ganham menos e têm aposentadorias menores, cada real conta. Você realmente quer gastar seu dinheiro suado, bancando jantares românticos, viagens que ele quer fazer, remédios dele? Ou prefere investir em você mesma, naquele curso que sempre quis fazer, naquela viagem dos sonhos com as amigas, naquela reforma da casa que vai te trazer conforto? E pior, questões de herança. Quando você se relaciona com alguém nessa idade, não é só entre vocês dois. São filhos adultos de ambos os lados, preocupados com patrimônio, com herança, vigiando cada movimento. Já presenciei situações horríveis de filhos tratando a namorada do pai como interesseira, mesmo quando a mulher tinha mais dinheiro que o homem. Já vi mulheres sendo pressionadas por filhos adultos para não se relacionarem porque vai complicar a herança. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Magnólia, 71 anos, começou a namorar um senhor de 73. Magnólia era viúva, tinha uma casa quitada, uma aposentadoria confortável. Ele também era viúvo. Situação financeira parecida, tudo parecia bem, até os filhos entrarem em cena. Os filhos dele acharam que ela era interesseira, os filhos dela acharam que ele só queria enfermeira. Criaram tanto conflito, tanto drama, que o relacionamento não suportou a pressão. Magnólia terminou arrasada não por perder o parceiro, mas por perder a convivência com os próprios filhos, que ficaram meses sem falar com ela. Vale a pena? Cada uma precisa responder por si, mas pense bem antes de mergulhar. Nona razão: sua saúde mental. Agradece. Nona razão, importantíssima: sua saúde mental agradece. Relacionamentos, mesmo os bons, exigem gerenciamento emocional constante. Você precisa se preocupar com o humor da outra pessoa, com as necessidades dela, com os problemas dela. Precisa ter energia para conflitos, para reconciliações, para manter a chama acesa, para continuar interessante, para não se acomodar. E vamos combinar, depois dos 60, 70, sua energia emocional é limitada. Você não tem mais 30 anos. Aquela disposição infinita para aguentar drama, para resolver problemas alheios, para ser o porto seguro de alguém, ela simplesmente não existe mais. E tudo bem. Isso não é fraqueza, é sabedoria do corpo e da mente dizendo: ei, guarde sua energia para você mesmo. Observe minha prática clínica como estresse crônico, especialmente relacional, afeta diretamente nosso sistema imunológico. Conflitos constantes, mesmo que pequenos, aumentam o cortisol, o hormônio do estresse.
Cortisol elevado por períodos prolongados leva à inflamação crônica, que está ligada a praticamente todas as doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, câncer. Literalmente, relacionamentos ruins matam. Por outro lado, solidão escolhida aquela em que você está sozinha, mas não solitária, tem efeito oposto. Reduz estresse, melhora sono, fortalece imunidade. Você acorda sem ansiedade de ter que lidar com alguém de mau humor. Vai dormir sem preocupação de ter que dar satisfação de nada. Seu sistema nervoso finalmente pode relaxar. Tive uma paciente, chamaremos de Azaleia, 68 anos, que saiu de um casamento de 42 anos. Nos primeiros meses, teve crises de ansiedade terríveis. Não conseguia dormir sozinha, achava que ia morrer, que algo terrível ia acontecer. Trabalhamos isso na terapia. Aos poucos, Azaleia foi percebendo que aquela ansiedade não era de estar sozinha, era o corpo dela processando 42 anos de estresse de um casamento ruim. O corpo dela tinha se acostumado a viver em estado de alerta constante, sempre preocupada em não irritar o marido, em fazer tudo certinho, em andar na casca de ovo. Quando não teve mais ninguém para agradar, o corpo dela entrou em pânico, porque não sabia outro jeito de estar no mundo. Levou um ano de terapia intensa. Hoje, Azaleia dorme profundamente. Acorda sem aquela sensação de aperto no peito. Sua pressão arterial normalizou sem remédio. Ela me disse: doutora, eu não sabia que era possível acordar em paz. 42 anos sem acordar em paz. Pensa nisso. 10ª razão: você finalmente pode ser autenticamente você. 10ª razão, e vou fechar com chave de ouro. Você finalmente pode ser autenticamente você. Sem máscaras, sem representar papéis, sem moldar sua personalidade para caber nas expectativas de alguém. Depois de décadas sendo filha comportada, esposa dedicada, mãe exemplar, profissional competente, finalmente pode simplesmente ser. Isso é revolucionário, porque passamos a vida inteira performando. Performando feminilidade, performando simpatia, performando interesse em coisas que não nos interessam, performando orgasmo, performando felicidade. Estamos exaustas de performar. Relacionamentos, por mais amorosos que sejam, sempre envolvem algum nível de performance. Você se arruma de um jeito que agrada a pessoa. Você assiste filmes que não te interessam. Você vai em lugares que não te agradam. Você mede suas palavras para não magoar. Sozinha, você pode ser absolutamente autêntica. Quer passar o dia inteiro de pijama? Passa. Quer comer cereal no jantar? Come. Quer ouvir a mesma música 50 vezes seguidas? Ouve. Quer não depilar as pernas por 6 meses? Não depila. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te questionar, ninguém vai te fazer sentir inadequada. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Begônia, 73 anos, me disse algo lindo outro dia. Doutora, pela primeira vez na minha vida, eu não preciso da aprovação de ninguém. E sabe o que aconteceu? Comecei a me aprovar. Comecei a olhar no espelho e gostar do que vejo, não porque estou mais bonita, mas porque finalmente não estou tentando ser ninguém além de mim mesma. Isso é liberdade. Liberdade de verdade. Não é solidão. É soberania. Soberania sobre sua vida, suas escolhas, seu tempo, seu espaço, seu corpo, sua mente. Uma coisa precisa ficar muito clara. Agora, minha querida espectadora, quero deixar uma coisa muito clara. Não estou dizendo que você deve ficar sozinha. Não estou fazendo campanha contra relacionamentos. Se você encontrar alguém que te agregue de verdade, que te faça rir mais do que chorar, que respeite sua individualidade, que não queira te mudar, que divida responsabilidades de verdade, que seja parceiro e não projeto maravilhoso, aproveite. O que estou dizendo é, você não precisa de ninguém. Tem diferença. Você pode querer alguém por prazer, por companhia, por amor, mas você não precisa para ser completa, para ter valor, para ser feliz. Sua felicidade não pode depender de variáveis que você não controla. Relacionamentos terminam, pessoas morrem, gente muda. A única pessoa que vai estar com você do primeiro ao último dia da sua vida é você mesma. Então, mais vale aprender a ser uma ótima companhia para si mesma. O topo da pirâmide. A autorrealização. E olha,
Observo em minha prática clínica, há décadas, um padrão fascinante. O que chamo de autorrealização, quando você finalmente se torna quem você realmente é, acontece justamente depois dos 60, 70 anos. Quando finalmente paramos de tentar impressionar os outros, de buscar validação externa, de viver de acordo com scripts que a sociedade escreveu para nós. Mulheres dessa faixa etária relatam os maiores níveis de satisfação com a vida quando conseguem se libertar das expectativas sociais, quando param de se importar com o que os outros vão pensar, quando entendem que sua vida é delas, não um espetáculo para a audiência alheia. A história de Orquídea. Deixa eu te contar sobre uma paciente que marcou muito minha carreira. Vamos chamar lá de Orquídea, 76 anos. Orquídea veio ao consultório pela primeira vez aos 74, encaminhada pela filha que achava que ela estava em depressão. Motivo: Orquídea tinha acabado de vender a casa grande onde morou por 40 anos, comprado um apartamento pequeno no centro da cidade, se matriculado na universidade para fazer filosofia e estava viajando sozinha pela América Latina. A filha achava loucura. Como assim minha mãe vendeu nossa casa de família? Como assim ela está viajando sozinha na idade dela? Ela precisa ficar perto da gente, dos netos, ajudando em casa. Conversei com Orquídea. Ela estava radiante, longe de depressão. Estava vivendo o melhor momento da vida. Doutora, durante 40 anos eu fiz tudo o que esperavam de mim. Fui boa esposa, boa mãe, boa avó. Meu marido morreu há 3 anos. Meus filhos são adultos, independentes. Meus netos me amam, mas têm a vida deles. Finalmente é minha vez. Finalmente posso fazer o que sempre quis: estudar, viajar, conhecer o mundo sem ter que dar satisfação para ninguém. Expliquei para a filha que a mãe não estava doente. Estava saudável, saudável de verdade. Não aquele tipo de saúde que significa apenas ausência de doença, mas aquele tipo de saúde que significa estado de completo bem-estar físico, mental e social. Orquídea não precisava de antidepressivo. Precisava que a família respeitasse suas escolhas. 6 meses depois, a filha me procurou novamente, mas dessa vez era para agradecer. Ela tinha percebido que o problema não era a mãe. O problema era ela própria, que dependia emocionalmente da mãe, que queria que a mãe continuasse desempenhando o papel de cuidadora eterna da família. Começamos terapia. Hoje, mãe e filha têm uma relação muito mais saudável, baseada em respeito mútuo e não em dependência. A resistência vem de perto. Essa história ilustra algo importante. Muitas vezes, a resistência que você encontra quando decide viver para si mesma não vem de estranhos. Vem da própria família. Filhos adultos que querem que você continue sendo a mãe que sempre foi. Irmãos que acham estranho você estar feliz sozinha. Amigas que projetam em você os próprios medos. Sociedade que ainda vende o conto de fadas de que mulher sozinha é mulher infeliz? Não se deixe enganar. A sociedade tem interesse em manter mulheres em relacionamentos, mesmo que ruins, porque mulheres sozinhas e felizes são perigosas. Perigosas para o status quo. Perigosas para o sistema que se beneficia do trabalho de cuidado não remunerado que mulheres fazem. Mulher que não está cuidando de marido, de netos, de pais idosos, de casa alheia, tem tempo para si, tem energia para si, pode questionar, pode crescer, pode ocupar espaços. Um exercício mental para você. Quero que você faça um exercício comigo agora. Sério. Para o que você está fazendo e faz esse exercício mental. Imagina a sua vida daqui a 5 anos. Você está sozinha, mas não solitária. Acordou sem ter que preparar café para ninguém além de você. Tomou seu café com calma, lendo um livro que te interessa. Depois foi fazer aquela atividade física que você adora. Encontrou amigas para almoçar. Riram, conversaram, compartilharam histórias. À tarde, você fez aquilo que te dá prazer. Pode ser pintura, pode ser jardinagem, pode ser voluntariado, pode ser escrever. Jantar leve você escolheu. Depois assistiu aquela série que você curte, sem ter que negociar com ninguém. Foi dormir quando quis, leu um pouco, apagou a luz, dormiu profundamente. Acordou descansada. Agora imagina a mesma semana, mas num relacionamento mediano, não terrível, apenas mediano.
Você acordou e já teve que preparar café para dois. Ele reclama que o café está forte demais ou fraco demais. Você queria ler, mas ele quer conversar. Ou ele está de mau humor e você precisa andar em ovos. Você queria fazer sua atividade física, mas ele quer que você o acompanhe na dele. Você queria encontrar suas amigas, mas ele faz cara feia porque queria que você ficasse com ele. Você queria fazer sua atividade à tarde, mas tem que levá-lo no médico. Jantar. Você cozinha, mas ele torce o nariz porque queria outra coisa. Televisão. Ele escolhe. Você queria dormir, mas ele quer conversar. Ou quer sexo quando você está cansada, ou está roncando e você não consegue dormir. Qual das duas vidas te parece mais atraente? E mais importante, qual das duas vidas está mais alinhada com quem você realmente é, com o que você realmente quer viver nos seus próximos anos? Não estou pintando o diabo na parede, estou sendo realista. Relacionamentos exigem concessões, sempre. E às vezes, muitas vezes, essas concessões custam sua paz de espírito. Então a pergunta que você precisa se fazer é: essa pessoa específica vale essas concessões específicas? Se a resposta não for um retumbante sim, então a resposta é não. O viés cultural que precisa ser quebrado. Agora, vamos falar de um assunto que ninguém toca, mas que é absolutamente crucial: viés cultural. Nossa geração mulheres, que hoje tem 60, 70 anos, foi criada num modelo específico de feminilidade. Nos ensinaram que nosso valor estava em sermos esposas e mães, que mulher sozinha era mulher fracassada, que precisávamos de um homem para sermos completas, que nossos sonhos e desejos vinham sempre depois dos sonhos e desejos dos outros. Isso não é verdade, nunca foi, mas foi martelado nas nossas cabeças por tanto tempo que virou verdade automática. Esse é um viés cognitivo poderosíssimo chamado efeito de ancoragem. A primeira informação que recebemos sobre um assunto se torna a âncora, e tudo que vem depois é avaliado em relação a essa âncora. Nossa âncora foi: você precisa de homem. Então tudo na vida é avaliado por esse filtro. Conquistou algo sozinha? Não conta tanto quanto se tivesse conquistado com um homem ao lado. Feliz sozinha? Deve estar escondendo tristeza. Escolheu ficar sozinha? Deve ser porque não conseguiu arrumar ninguém. Precisamos conscientemente mudar essa âncora. A nova âncora precisa ser: você é completa sozinha. Relacionamentos são opcionais, não obrigatórios. Sua vida tem valor por si mesma, não pela presença de outra pessoa nela. E olha, isso não significa virar uma pessoa amarga, que odeia relacionamentos. Significa apenas mudar a hierarquia. Você vem primeiro, suas necessidades vêm primeiro, sua paz vem primeiro. E se e somente se aparecer alguém que adiciona à sua vida sem subtrair sua paz, aí sim você considera. Solidão versus estar só. Outra coisa importante: solidão não é o mesmo que estar só. Solidão é sentimento, é sensação de vazio, de desconexão. Você pode estar num casamento de 40 anos e sentir solidão profunda. Você pode morar sozinha e não sentir solidão nenhuma. A diferença está na qualidade das suas conexões, não na quantidade e muito menos no status de relacionamento. Estudos que acompanham pessoas por décadas mostram que as pessoas mais felizes e saudáveis na velhice não são aquelas que estão casadas, são aquelas que têm conexões sociais de qualidade. Podem ser amizades profundas, podem ser laços familiares fortes, pode ser participação em comunidades. O fator protetor não é ter parceiro, é ter com quem contar, com quem conversar, com quem se divertir. Então, minha querida, ao invés de investir toda a sua energia procurando um parceiro, invista em construir e manter amizades verdadeiras. Cultive seus relacionamentos familiares, participe de grupos que te interessam, seja voluntária em causas que te tocam. Essas conexões vão te nutrir muito mais que um casamento mediano. A história de Camélia. Tive uma paciente, vamos chamar ela de Camélia, 70 anos, que me procurou devastada porque o grupo de amigas dela tinha se desfeito. Elas se conheciam há 40 anos, se encontravam toda semana, mas duas faleceram. Uma mudou de cidade,
outra ficou com problemas de saúde. Camélia se sentiu sozinha. Trabalhamos juntas para ela construir novas conexões. Ela entrou num grupo de caminhada, num clube de leitura, começou voluntariado. 6 meses depois, tinha amigas novas, agenda cheia, vida social ativa. E sabe o que ela me disse? Doutora, percebi que estava acomodada nas amizades antigas. Não que não fossem maravilhosas, eram, mas tinha parado de me abrir para gente nova, para experiências novas. Agora tenho amigas de 50, de 60, de 70, de 80 anos. Cada uma me ensina algo diferente. Isso é riqueza, riqueza de verdade. Não material, mas emocional, social, psicológica. E você não precisa de parceiro para ter isso. Você precisa de disposição para se abrir, para criar vínculos, para investir em relações. Recapitulando as 10 razões. Então, vamos recapitular as 10 razões, porque sei que é muita informação e quero que você saia daqui com clareza. Primeira, você finalmente tem tempo de se conhecer de verdade, sem as interferências e demandas de outras pessoas. Segunda, você já passou da fase de aguentar drama e relacionamentos. Nessa idade, frequentemente vem cheios de drama. Terceira, sexo nem sempre compensa o pacote completo de concessões e complicações que um relacionamento exige. Quarta, você pode desenvolver apego seguro consigo mesma, tornando-se sua própria base de segurança. Quinta, sua casa, suas regras, seu espaço organizado exatamente do jeito que te traz paz. Sexta, relacionamentos depois dos 60, 70 costumam vir com bagagem emocional pesada demais. Sétima, estatisticamente mulheres vivem mais. Então, mesmo que você encontre alguém, provavelmente vai ficar sozinha de novo. Oitava, relacionamentos custam dinheiro que talvez você prefira investir em si mesma. Nona, sua saúde mental agradece a ausência de estresse relacional constante. Décima, você finalmente pode ser autenticamente você, sem performances, sem máscaras. O desafio prático desta semana. Agora quero te dar o desafio prático desta semana. Anota aí. Durante os próximos 7 dias, você vai praticar estar consigo mesma com intenção. Não é apenas estar sozinha por estar. É estar sozinha deliberadamente, conscientemente, prestando atenção em como você se sente. Escolhe uma atividade que você realmente gosta e faz sozinha. Pode ser caminhar num parque, pode ser visitar um museu, pode ser tomar café numa padaria gostosa, pode ser assistir um filme no cinema, mas vai sozinha. E durante essa atividade, presta atenção. Você está confortável, ansiosa, entediada, feliz, triste? Não julga o que sentir, apenas observa. Depois, anota. Escreve sobre a experiência. O que descobriu sobre si mesma? Do que gostou? Do que não gostou? Se sentiu falta de companhia? Foi falta real? Ou foi só o desconforto de fazer algo diferente? Faz isso 3 vezes nessa semana. 3 experiências diferentes, sozinha, consciente. No fim da semana, relê suas anotações. Você vai começar a perceber padrões, vai começar a entender se sua necessidade de parceiro é real ou se é apenas condicionamento social. E se, ao fim desse exercício, você perceber que realmente quer e gosta de estar sozinho, maravilhoso. Se perceber que realmente prefere ter companhia, também está ótimo. O importante é que seja uma escolha consciente, não um reflexo automático de programação cultural. Não estou contra o amor. Agora tem uma coisa que preciso esclarecer, porque sempre tem alguém que vai interpretar errado. Não estou dizendo que você tem que virar uma ermitã. Não estou dizendo que relacionamentos são ruins. Não estou fazendo campanha contra o amor. Estou apenas simplesmente oferecendo uma perspectiva diferente daquela que a sociedade enfiou goela abaixo nas mulheres desde sempre. A sociedade vende um conto de fadas específico. Você só é completa com um parceiro. Qualquer outro arranjo de vida é segunda classe. Mulher sozinha é coitada, é solitária, é fracassada. E esse conto de fadas causa sofrimento imenso em mulheres que poderiam estar perfeitamente felizes sozinhas, mas se sentem pressionadas a procurar relacionamento apenas para não serem vistas como inadequadas.
Vejo isso no consultório toda semana. Mulheres que estão bem sozinhas, mas ficam angustiadas porque a família, as amigas, a sociedade continuam perguntando: quando você vai arrumar alguém? Como se estar sozinha fosse um problema que precisa ser consertado. Isso é crueldade, na minha opinião. Crueldade disfarçada de preocupação. Se você está feliz sozinha, ninguém tem o direito de fazer você sentir que está errada. Ninguém. Se você está feliz num relacionamento maravilhoso, vá em frente. Se você está infeliz sozinha e quer encontrar alguém, vá em frente. Mas se você está feliz sozinha e a única coisa que te incomoda é o julgamento dos outros, então o problema não é você. É a sociedade que ainda não aceitou que existem formas múltiplas e igualmente válidas de viver. Amor que completa versus amor que complementa. E tem outra coisa que preciso dizer. Romantizamos demais a ideia de amor, principalmente nas novelas, nos filmes, nos livros. Amor que vale a pena não é aquele que te completa, é aquele que te complementa. Tem diferença. Completar significa que você era incompleta antes, deficiente, faltava algo. Complementar significa que você já era inteira, e o outro adiciona, enriquece, mas não define. Amor saudável é aquele onde cada pessoa mantém sua individualidade, onde cada um tem seus próprios amigos, seus próprios interesses, seu próprio espaço, onde você pode passar um fim de semana sozinha viajando e isso não é ameaça, é liberdade. Onde o outro te encoraja a crescer, não te limita por insegurança. E, sinceramente, amor assim é raro, raríssimo. A maioria dos relacionamentos é mediana. Pessoas dividindo espaço, dividindo contas, dividindo rotina, mas não necessariamente felizes, apenas acostumadas. E quando você tem 60, 70 anos, quando seu tempo é limitado, quando sua energia é preciosa, você realmente quer desperdiçar com algo mediano? Eu não desperdiçaria. Prefiro estar sozinha e feliz do que acompanhada e entediada. Prefiro viver uma vida autêntica, mesmo que desacompanhada, do que uma vida performática ao lado de alguém. Isso é escolha pessoal minha, e cada uma vai ter a sua. Mas o importante é que seja a escolha consciente, deliberada, não automática. A história de Lírio. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Conheci uma mulher numa palestra, vamos chamar ela de Lírio, 64 anos. Lírio se aproximou no fim e disse: Doutora, faz 5 anos que enviuvei. Meus filhos vivem me pressionando para eu voltar a viver como se eu não estivesse vivendo. Eles querem que eu arranje um namorado, mas eu não quero. Estou bem assim. Mas começo a duvidar de mim mesma. Será que tem algo errado comigo? Olhei nos olhos dela e perguntei: Lírio, você é feliz? Ela pensou por um momento e disse: Sou. Então falei: Então não tem nada errado com você. O problema é que você está deixando a opinião alheia contaminar sua paz. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas, doutora, é tão difícil. Toda vez que encontro meus filhos, eles perguntam se já conheci alguém. Minha irmã vive querendo me apresentar amigos. Minhas amigas casadas me olham com pena. Às vezes penso que seria mais fácil arrumar alguém apenas para pararem de me encher. Essa é a pressão que mulheres sozinhas sofrem. E precisa parar. Precisamos, como sociedade, aceitar que estar sozinha é uma opção válida. Não é falha de caráter, não é trauma não resolvido, não é medo de intimidade. Às vezes é simplesmente preferência. O duplo padrão. E sabe qual é a ironia? Homens sozinhos são vistos como independentes, como livres, como sortudos. Mulheres sozinhas são vistas como coitadas. Esse duplo padrão é ridículo e precisamos questioná-lo ativamente. Então, minha querida que está assistindo, se você está sozinha e feliz, celebre. Não deixe ninguém roubar sua alegria com julgamentos baseados em normas sociais ultrapassadas. E se você está sozinha e infeliz, trabalhe isso. Descubra se a infelicidade é por estar sozinha ou por outras questões, porque muitas vezes a solidão é sintoma, não causa. Sintoma de depressão, de ansiedade, de falta de propósito, de vida sem significado. E relacionamento não cura nada disso, apenas mascara temporariamente. A história de Gardênia. Tratei uma paciente, vamos chamar ela de Gardênia, 69 anos, que estava deprimida. Ela atribuía a depressão a estar sozinha. Se eu tivesse alguém, eu seria feliz.
Fizemos terapia. Aos poucos, foi ficando claro que a depressão dela vinha de uma vida sem propósito. Ela se aposentou, os filhos saíram de casa, de repente não sabia quem era além de profissional e mãe. Ela não estava triste por estar sozinha, estava triste por estar vazia. Trabalhamos para ela construir uma vida com significado. Ela descobriu paixão por fotografia, começou a documentar a cidade dela, as pessoas, as ruas, entrou em exposições, ganhou prêmios. Hoje, Gardênia continua sozinha, mas não está mais deprimida porque encheu a vida de propósito, de paixão, de significado. E percebeu que nunca precisou de parceiro, precisava de uma razão para acordar todos os dias empolgada. Isso é fundamental, você não precisa de parceiro. Você precisa de uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida você constrói sozinha, com suas escolhas, suas paixões, seus valores. Parceiro pode ser um adicional agradável, mas nunca pode ser a fundação. O padrão que observo há décadas... Vou te contar algo que observo há décadas em minha prática clínica. Ao longo da minha carreira, atendi milhares de pessoas. E sabe qual é o padrão que observo repetidamente? As pessoas mais realizadas, mais felizes, mais saudáveis mentalmente são aquelas que têm uma relação boa consigo mesmas. Não são necessariamente as que estão em relacionamentos. São as que se conhecem, se aceitam, se valorizam. Essas pessoas podem estar casadas, solteiras, divorciadas, viúvas. O status de relacionamento é irrelevante. O que importa é a qualidade da relação que têm consigo mesmas. E quando essas pessoas estão em relacionamentos, são relacionamentos saudáveis, porque elas não precisam do outro para se sentirem completas. Elas escolhem o outro porque querem, não porque precisam. E isso muda completamente a dinâmica. Relacionamento baseado em necessidade é dependência. Relacionamento baseado em escolha é liberdade. Você entende a diferença? No primeiro, você gruda na pessoa, tem medo de perder, faz qualquer coisa para manter. No segundo, você aprecia a pessoa, mas sabe que vai ficar bem mesmo se a relação acabar. Não está apegada ao resultado, está presente no momento. E olha que interessante, quando você não precisa de relacionamento, quando está bem sozinha, você se torna muito mais atraente. Porque pessoas seguras, confiantes, autossuficientes são magnéticas. Ninguém quer carregar alguém nas costas emocionalmente. Todo mundo quer parceiros que caminham ao lado, não dependentes que precisam ser arrastados. Então, ironicamente, a melhor forma de atrair um relacionamento saudável é não precisar dele. É estar tão bem consigo mesma que relacionamento se torna opção, não necessidade. E aí você escolhe com critério, não com desespero. Escolhe alguém que realmente adiciona à sua vida, não qualquer um apenas para preencher vazio. Sexualidade. Depois dos 60, 70. Agora vamos falar de algo delicado, mas necessário. Sexualidade depois dos 60, 70. Muita gente ainda acha que sexo acaba nessa idade, que desejo desaparece, que mulheres dessa faixa etária são assexuadas. Mentira. Mentira completa. Desejo sexual é perfeitamente normal e saudável em qualquer idade. Mulheres de 60, 70, 80 anos continuam tendo desejos, fantasias, necessidades sexuais. O que muda é a forma, a intensidade às vezes, mas não desaparece. E você não precisa de parceiro fixo para ter vida sexual satisfatória. Existem várias opções. Masturbação é uma delas, e não tem nada de errado nisso. Seu corpo, seu prazer, suas regras. Encontros casuais são outra opção. Relacionamentos abertos, amigos coloridos. Você não precisa se conformar com o modelo tradicional de relacionamento monogâmico fechado se ele não te serve. O problema é que nossa geração foi criada com tabus sexuais pesados, especialmente para mulheres. Nos ensinaram que sexo era para procriação, ou no máximo para agradar o marido. Nos ensinaram que prazer feminino era secundário, que masturbação era pecado, que desejo era vergonhoso. Hora de desaprender tudo isso. Sua sexualidade é sua, não da igreja, não da sociedade, não do parceiro, sua. E você tem todo o direito de explorá-la lá como quiser, sozinha ou acompanhada. Obviamente, sempre com consentimento, segurança, responsabilidade, mas, dentro desses parâmetros,
tudo é válido. A história de Petúnia. Atendi uma paciente, vamos chamá-la de Petúnia, 71 anos, que nunca tinha tido um orgasmo. 71 anos. Casou virgem, ficou casada por 45 anos. Nunca sentiu prazer sexual. Achava que era assim mesmo, que mulher não sentia muito. Depois que enviuvou, uma amiga a convenceu a explorar. Petúnia comprou um vibrador. Aos 71 anos, teve o primeiro orgasmo da vida. Veio ao consultório chorando. Doutora, passei a vida inteira sem saber que era possível sentir isso. 71 anos de prazer, negado por puro desconhecimento e tabu. Não deixe que isso seja você. Não importa a idade que você tem agora. Você merece prazer. Você merece conhecer seu corpo, entender o que te excita, experimentar. E não precisa de parceiro para isso. Pode ser maravilhoso com parceiro, claro, mas não é pré-requisito. E se você tiver parceiro, não aceite sexo ruim. Não aceite sexo mecânico, sem afeto, sem conexão. Não aceite ser tratada como objeto. Nessa idade, você não tem mais tempo nem paciência para fingir que está tudo bem quando não está. Comunica, ensina. Se a pessoa não está disposta a aprender, a melhorar, a te satisfazer, então talvez não seja a pessoa certa. Sexo bom é comunicativo. É quando ambos estão interessados no prazer do outro, não apenas no próprio. É quando existe respeito, atenção, carinho. E se você não está tendo isso, ou você trabalha com a pessoa para melhorar, ou você vai embora. Simples assim. Pressão familiar. Agora quero abordar uma questão que sei que muitas de vocês enfrentam. Pressão familiar. Filhos adultos, irmãos, pais, se ainda estiverem vivos, toda a família tendo opinião sobre sua vida amorosa. Querendo que você case ou não case, querendo que você namore ou não namore, achando que sabem o que é melhor para você. Deixa eu ser clara, sua vida amorosa não é assunto de ninguém além de você, ponto. Você não deve satisfação. Você não precisa justificar suas escolhas. Você não tem que agradar ninguém. Sua vida, suas regras. Sei que é difícil, especialmente se você foi criada para ser a boa menina, a que nunca decepciona, a que sempre atende expectativas. Mas chegou a hora de parar, porque essas expectativas alheias estão te impedindo de viver autenticamente.